E aí, pessoal, beleza? Vamos iniciar então mais uma aula de microeconomia sobre estrutura de mercados, né? E aqui a gente pegou, nessa aula de hoje, vai fazer um apanhado de algumas estruturas, né? Que são referentes assim ao que a gente estava vendo, que era monopólio, né? Então a gente vai ver o monopólio natural, o monopsônio e a concorrência monopolística. Então, cada um é uma estrutura que desenvolve determinado papel e são peculiares, digamos assim. E com isso, está a continuação a nossa aula de estruturas de mercado. Então, o monopólio natural, e aqui uma definição que eu tiro lá do Vale, né? Então, assim, o que ele está falando aqui é que vimos anteriormente a quantidade de produção eficiente no sentido de Pareto ocorre num setor quando o preço se iguala ao custo marginal. Isso aqui é o caso de concorrência perfeita. Então, concorrência perfeita, a gente viu isso, que o preço se iguala ao custo marginal, então é uma condição de ótimo. Né? O ótimo de Pareto é o melhor possível, né? Sem piorar a situação de alguém. Então, o monopolista produz onde a receita marginal se iguala ao custo marginal. O que a gente viu também é que o monopolista ele é um otimizador e ele usa também essa regra. A única diferença em concorrência perfeita, você pode fazer então através do preço igual ao custo marginal. Portanto, produz muito pouco, né? Ou seja, a condição do monopolista, dado que a gente viu nas aulas passadas que ele pode então colocar um preço maior que seu custo marginal, necessariamente ele vai cobrar mais e vai produzir menos em comparação a um mercado concorrencial, um mercado de concorrência perfeita. Então, isso é um fato que ocorre. Então, pode parecer que regular o monopólio para eliminar a ineficiência seja muito fácil. E realmente, em boa parte dos casos, isso vai ocorrer. A regulação do monopólio não vai ter muito problema. Né? Você vai tentar colocar as condições de um mercado competitivo no monopólio. Você pode regular o preço ao nível dos custos marginais e com uma produção condizente a isso. Então, a regulação pode parecer fácil, como a gente está falando, mas tem um mas sempre. Né? Tudo que o regulador tem que fazer é igualar o preço ao custo marginal, como eu falei para vocês. E a maximização do lucro fará o resto. Só que aí entra o porém, né? Então a regulação é possível, boa parte dos monopólios até é, mas tem uns casos em que isso não é possível. Infelizmente, essa análise deixa de fora o aspecto importante do problema. Pode ser que o monopolista obtenha lucro negativo a tal preço. E agora que vai entrar então essa ideia do monopólio natural. Em alguns casos, a regulação ela não dá certo. Né? Alguns monopólios, se você botar preço igual ao custo marginal para um monopólio, uma forma de regulação, né? Para manter, como eu falei para vocês, trazer novamente uma condição de mercado concorrencial, vai ter um impacto negativo para a empresa. Então a figura 25.6, que a gente vai ver já, mostra um exemplo disso. Aqui o ponto mínimo da curva de custo médio encontra-se à direita da curva de demanda. E o intercepto da demanda e do custo marginal localiza-se abaixo da curva de custo médio. Bom, se está abaixo da curva de custo médio, se o preço está abaixo da curva de custo médio, necessariamente o lucro é negativo. Ou se quiser, pode chamar de prejuízo também. Embora o nível de produção YCMA, então aqui a produção não é Q, né, é dado como Y, e tem esse YCMA, que é o Y de custo marginal, seja eficiente e lucrativa. Se o regulador estabelecer esse nível de produção, o monopolista preferirá abandonar o negócio. Então veja bem, regulação tem seus limites. Né? E um dos limites é que regular monopólio natural é muito difícil. Um monopólio normal, comum, digamos assim, você pode até trazer, né, regular o preço, digamos assim, abaixo do preço do monopólio, até o preço em que ele seja igual ao custo marginal, que é a condição
de um mercado concorrencial, né? Fazendo com que a empresa aumente a quantidade também ofertada e tudo mais, até esse nível. Só que o que ele está colocando aqui é que nem todo monopólio vai ser possível fazer isso. E a gente vai ver que no caso do que é chamado monopólio natural, não é possível, porque o custo médio de um monopólio natural costuma ser muito alto, o que inviabiliza uma redução de preço aos custos marginais, porque o custo médio vai estar acima dele e isso vai levar a um lucro negativo, o que vai levar a empresa a sair do mercado. Então, uma regulação que leve à falência da empresa não é uma boa regulação, provavelmente. Então, vamos ver isso no gráfico que ele falou. Então, está aqui o gráfico, né? Então, veja bem, olha, um monopólio natural, se o monopolista natural operar onde o preço se iguala ao custo marginal, ele alcança um nível eficiente de produção, que é o YCMA, que é o Y mais à frente ali, tá? Mas não conseguirá cobrir seus custos. Se for obrigado a produzir num nível em que o preço se iguale ao custo médio, essa é uma saída, né? Aí cobrirá os custos, mas produzirá muito pouco em relação à quantidade eficiente, tá? Então o que ele está falando aqui? Eu vou pegar uma canetinha aqui, mas é ruim, né, de usar PowerPoint com essa canetinha vermelha. Pessoal, é o seguinte, se tivesse, o que está faltando aqui é uma linha, eu vou fazer aqui, né, vai sair torto, mas eu vou fazer igual, que é a linha da receita marginal. Não tem como fazer reto, pessoal, me desculpe. Posso até tentar de novo, né? Deixa eu apagar essa aqui, vamos ver se eu consigo, né? Uma segunda tentativa. Então, uma receita marginal. Vamos supor que seja isso. Não tá tão legal assim, tá horrível. Ele não botou aqui, ele não botou aqui, não é por acaso, que é meio ruim mesmo. Essa análise gráfica. Eu vou botar ele mais aqui embaixo, só pra gente ter aqui, senão... Então aqui, essa é a receita marginal, vamos supor, né, que ela passa aqui desse monopólio, tá? Se essa aí é a receita marginal, vamos supor que essa aí é a receita marginal, então fica... Então é aqui que acontece a maximização de lucro, vamos supor, né? Que é quando o custo marginal é igual à receita marginal. E aqui a quantidade ótima. Aquela quantidade ótima, tá? O monopólio, para o monopólio. O que daria um preço bem alto. Vou botar o preço lá também. Que é ruim de fazer assim. Que são os pontinhos do preço, coisa e tal, que ele vai bater aqui na demanda. Cadê a demanda? A demanda tá lá em cima. Aqui. E aí vai pro lado. Eita. Então, preço. Se tivesse uma canetinha, era uma boa. Então, o preço de monopólio, vou botar aqui, preço de monopólio. Esse é o preço de monopólio. Quantidade ótima ali, receita marginal igual custo marginal só. Aí o governo resolve regular o monopólio. Como é que ele regula o monopólio? Ele bota um preço na qual o custo marginal é igual à demanda de mercado. Então, ele vai regular aqui nesse ponto aqui. Veja bem, isso não tem problema. Em muitas empresas, tranquilo, o custo igual à demanda de mercado, vai dar um preço que é um preço de mercado competitivo e tudo mais. E se o custo médio estiver abaixo, que em muitos dos casos o custo médio pode estar abaixo, ainda é lucrativo para a empresa, ela produz mais, coisa e tal, um preço menor, né? O preço dela vai ser esse aqui, a quantidade dela vai ser essa aqui, que está YCMA, e aí está regulado. Não tem problema em boa parte dos monopólios em que o custo médio é baixo. Só que no caso do monopólio natural, o custo médio é alto, como vocês podem ver ali. Essa aqui é a função do custo médio, ou a curva, né? Que ela tem bem alta, essa curva mais escura.
e ela representa o custo médio de um monopólio natural. Por isso que o monopólio natural, o fato de ser natural é que outra empresa, se entrasse no mercado, a competição por preço ia baixar o preço abaixo do custo médio e uma das duas empresas vai ter que sair. De tal forma que só é possível uma empresa estar no mercado, porque o custo médio é muito alto, e se duas empresas estiverem no mercado, elas não conseguem ter lucro, o preço cai, e aí uma delas tem que sair. Então só consegue uma empresa estar nesse mercado, dado esse custo alto, e cobrar um preço que ela consegue cobrir esse custo médio. Então vocês podem ver que aquele exemplo que eu fiz ali tem um preço aqui que bate lá na demanda, ali em cima. E aqui ó, vocês podem ver que no custo médio, bate também no custo médio. E essa parte aqui que eu vou colocar em amarelo, seria o lucro que ela teria. Essa parte aqui, ó. Tá? Seria o lucro que ela teria, a empresa, caso fosse um monopólio normal. E a receita marginal passasse ali onde eu coloquei em azul ali. Teria um lucro pequeno, mas teria um lucro e o lucro do monopólio natural. Com outra empresa entrando no mercado, aí esse preço ia cair, provavelmente abaixo desse nível. E aí uma ou das duas, ou essa empresa sai ou quem entrou tem que sair. Por conta disso, ela não é rentável com duas empresas no setor. Entendido o que é o monopólio natural? É natural, ou seja, a própria estrutura do mercado como ele é, acaba gerando um monopólio. Não precisa de nenhuma intervenção, nada que faça com que ocorra esse monopólio. Bom, só que aí o que é colocado aqui é que, e agora? Porque o governo ele costuma regular, né, fazer uma regulação dos monopólios, que é botando um preço igual ao custo marginal. Quando ele bate na demanda, como vocês podem ver ali, ele regula um preço assim porque é um ambiente competitivo, né? Preço igual a receita marginal, preço igual ao custo marginal, é o que ocorre no ambiente competitivo, então ele faz isso como método de regulação. Só que aqui, como vocês podem ver, toda aquela região em cinza, que já está até escrito ali, é as perdas das empresas resultantes da fixação do preço a partir do custo marginal. Então veja bem, se ele fizer isso no monopólio natural, ele quebra, ele mesmo vai ter que sair do mercado. E agora? Então não faz a regulação, deixa o monopólio sem regulação. Então, o que se chama de second best, ou seja, a segunda melhor opção é você regular o preço não no custo marginal, e sim aonde o custo marginal cruza com o custo médio. E aí sim, aí tem aquele outro ponto ali, que é esse ponto aqui, ó. Opa, deixa eu ver, não. Trocar esse ponto aqui, que eu vou botar em vermelho, tá vendo? Esse ponto aqui, que vai levar a esse preço, que é o preço custo médio. Pode ver que aquele ponto ali, o custo médio, cruza com a demanda, que vai levar a essa quantidade aqui, Y custo médio, que é a quantidade de custo médio. Aí veja bem, ela não é tão boa quanto uma regulação total, custo marginal, que está logo à frente, o Y custo marginal, mas também não é tão ruim quanto uma quantidade pequena como a que está atrás dela, que é a quantidade estrela ali que eu coloquei, que é a quantidade de monopólio. Veja o preço também está no nível intermediário. Não é tão alto como o preço do monopólio, então não é tão ruim assim, mas também não é tão baixo quanto o preço regulado ao custo marginal, que esse retira a empresa do mercado. Aquele ali não, aquele ali na verdade, se você notar como bate exatamente no custo médio, a empresa então não está tendo prejuízo, então ela pode se manter no mercado. Então o nome dessa estratégia aí, até tem um nome, vou tentar escrever ele aqui, como eu falei para vocês, não tem uma caneta aqui, tem que ser um dedômetro, né? Mas eu vou botar aqui. Se chama, é uma expressão em inglês. Que horror isso aqui, tem que dar um jeito nisso. Second que é um B, né? Second, eita, no finalzinho. Vamos ver. Aí. Second best.
O nome, então, a expressão que se dá a essa solução, não só essa, mas em economia, essa aqui eu acho que é o melhor exemplo, é a solução second best, a segunda melhor solução. A primeira, a solução ótima, digamos assim, a ótima de Pareto, seria botar preço igual ao custo marginal. Só que ela não chega a ser boa nesse caso, porque aí você vai eliminar a empresa, ela vai se tornar, deixar de se tornar rentável, o custo médio vai estar acima, né, do preço, vai se tornar deficitário, e ela não vai conseguir, digamos assim, se manter se fizer regulação nesse sentido. Mas se fizer regulação com preço igual ao custo médio, que é aquele ponto vermelho ali, que é a segunda melhor possibilidade, aí sim é possível você manter, então, digamos assim, uma regulação intermediária, digamos, mas um preço mais acessível, uma quantidade maior para a população. Legal? Então essa é a ideia que está por trás da regulação em si, de monopólio natural, que é o caso mais específico. Assim. Nessa aula a gente veio tratar do monopólio natural e já falou alguma coisa sobre a regulação. Esse second best não é a única solução que tem para esse tipo de modelo. Na verdade, pessoal, é possível outra questão, que é o governo ele financiar, né, digamos assim, ou até subsidiar essa diferença em cinza ali, ó, aquela perda da empresa. Então o governo ele pode colocar um subsídio no monopólio para ele manter o preço abaixo em uma quantidade maior. O que é mais ou menos, é meio estranho, porque daí estaria subsidiando o monopólio, né? Mas para que ele tenha as condições de mercado concorrencial. Então depende muito do tipo de bem, se esse bem é bastante essencial, de repente é um bem que tem uma externalidade positiva, coisa e tal, vai ter um efeito benéfico para a sociedade, vale a pena financiar uma quantidade maior por ele. Aí tem que ver, né? Porque aí a gente tem todos aqueles problemas do subsídio que vão aparecer aqui. De certa forma, o governo está pagando um custo a mais para a obtenção desse bem no mercado para os consumidores. Os consumidores se dão bem. E no second best ele não precisa ter esse gasto, né? Então se não for um bem assim essencial, não for um bem que é importante as pessoas pagarem menos que o preço de monopólio, ou seja, ter mais acesso, como se fosse um ambiente relativamente concorrencial, então o second best cai muito bem, fazer uma regulação a qual ela não é perfeita, mas é o melhor possível. Então a segunda melhor mesmo, como está aí. Ok, pessoal? Então, em relação a monopólio natural, é basicamente isso que a gente ia ver. Legal? Vamos então para outra estrutura agora. E essa estrutura é o monopsônio. Então ocorre quando uma única empresa é compradora do mercado, que é o contrário do monopólio, que é a única empresa que detém um produto e a única que vende no mercado no monopólio. No monopsônio é a única que compra determinado produto no mercado. Tá? Bom, aí a estrutura é diferente. Para entender como é que funciona, porque aí o monopólio, a gente sabe que ele tem o poder de monopólio, que é o poder de fazer um preço mais alto, uma quantidade menor. Então ele tem o poder de fazer isso, que se caso não tenha regulação, ele vai conseguir manter um preço mais alto e uma quantidade de uma oferta menor no mercado. Mas no caso do monopsônio, a gente precisa avaliar como é que seria um demandante, né, digamos assim, de um produto no mercado concorrencial. Uma empresa no mercado competitivo, se ela comprasse um insumo, digamos assim, nesse mercado, ela seria só mais uma empresa entre várias que compraria esse mesmo insumo, se não fosse um monopsônio. Então, pessoal, a oferta do mercado para ela é inelástica, porque ela não consegue ter nenhum poder sobre esse mercado. Ela compra o que tem ofertado e paga o preço de mercado. Então, pessoal, a demanda dessa única empresa, esse desenho minúsculo, vai estar em equilíbrio naquela quantidade fixada ali e vai pagar o preço de mercado na qual esse produto vai estar sendo vendido. O preço estaria aqui, eu não botei ele, não esqueci. O preço estaria aqui, seria o preço de mercado. Então, né? Vou botar um M aqui, ok? Preço de mercado. E o negócio é aceitar o preço
e comprar a quantidade que deseja, né, na sua demanda. Isso seria uma empresa no mercado competitivo na qual tem N empresas igual a ela e ela não tem poder nenhum de mercado para mudar a oferta. Veja bom, vai para o lado da oferta. Uma Opsônio, como ela é o único comprador, ele é uma grande empresa, então a demanda dele com certeza afeta o mercado, né, daquele bem que ela está comprando. Então ela consegue afetar a oferta do bem. A oferta pode ser N empresas, tem N empresas vendendo para ela, mas só tem ela compradora. Então ela tem um poder, ela compra uma quantidade tão grande que ela é o mercado, na verdade. Vamos supor, né? Como se fosse um monopsônio puro. Ela é a única compradora. E então ela afeta, se ela comprar uma quantidade e for maior essa quantidade, maior vai ser o preço do produto. E o contrário é verdadeiro, quanto menor, menor, porque ela influencia a quantidade dela, o preço. Então quanto maior a demanda dela, maior o preço do produto. Então vamos ver como é que funciona. A demanda dela é uma demanda de mercado, a demanda do mercado é ela que consome. A oferta pode ser dada por várias empresas, por N empresas. Só que é crescente. A gente já conhece a oferta, né? Só que é ela que determina esse preço crescente. Então, quanto maior a quantidade que vai comprar essa empresa, maior o preço que ela vai pagar, porque é uma quantidade tão significativa que ela influencia positivamente o aumento desse preço. Então, veja bem, pessoal. Num ambiente normal, ela pagaria o preço de mercado, preço concorrencial, PC ali, a quantidade concorrencial, que é o equilíbrio entre oferta e demanda. Só que tem o seguinte, como ela influencia esse mercado, não vai ser bem essa quantidade que ela vai consumir. Bom, a gente vai colocar uma outra variável aqui que se chama despesa marginal, que está aqui, ó. Essa despesa marginal. O que é isso? A despesa marginal é assim, ó, cada unidade comprada por essa empresa é como se fosse o inverso da receita. Tu tem um preço que você paga por uma quantidade que você está comprando. Então, essa é a sua despesa total, digamos assim. Esse preço é influenciado por você, empresa, um opcionista. Cada vez que você aumenta a sua quantidade, você aumenta esse preço, por isso que a oferta é crescente. Só que significa que tem uma variação positiva sobre a sua despesa. Então, cada vez que você aumenta a sua quantidade consumida nesse bem, como você está elevando o preço fazendo isso, então você tem uma variação positiva também sobre a sua despesa. Então, a despesa marginal, que é aquela despesa a mais que você tem, a cada quantidade a mais que você consome, ela é crescente, é essa despesa marginal, acima do, inclusive, da oferta. A gente vai provar isso no próximo slide, inclusive acima da oferta. Então, pessoal, a ideia é que a empresa que é monossubvencionista, ela vai consumir a quantidade em que a despesa marginal dela cruza a demanda, tá? Então, ela vai consumir essa quantidade aqui e não aquela quantidade lá. Aí você vai dizer, não, mas então ela vai pagar um preço maior? Não, porque a oferta a essa quantidade é vendida a esse preço aqui, então ela vai pagar um preço menor e vai pegar uma quantidade ótima daquele bem que ela vai utilizar na sua produção e vai maximizar seu lucro. Então, essa é a melhor despesa que ela tem para essa quantidade de bem, que ela compra menos e paga menos. Então, ela exerce um poder de monopsônio, não pagando um preço maior no mercado concorrencial, consumindo uma quantidade maior, e sim pagando um preço menor, consumindo uma quantidade menor. Na verdade, se fosse concorrencial, pessoal, talvez ela nem comprasse toda a quantidade concorrencial. Aquilo ali, se tivesse outras empresas no mercado, elas iam consumir aquela quantidade e elevar esse preço lá para cima, para a PC. Ela continuaria o que é estrela dela, só que ela teria que pagar o PC, o preço de equilíbrio de mercado. Por quê? Porque outras empresas estão consumindo e estão levando. Como é ela sozinha e ela eleva ou reduz esse preço conforme a sua quantidade, então a quantidade que ela precisa é que é estrela, e leva a um preço menor. Como ela é única no mercado, ela tem esse poder de conseguir consumir a um preço menor, porque essa quantidade bate na oferta num nível menor, levando a um preço menor, e ela então consegue comprar a quantidade que ela deseja a um menor preço. Esse é o poder de monopsônio. E claro que uma regra para saber o poder de monopsônio, que é muito parecida com aquela regra de Lehner, seria
uma regra de Joan Robson, até tem uma outra pessoa que estudou muito essa questão do Monopsone, ela seria parecida, seria 1 sobre a elasticidade da oferta agora, né? Vai dizer o quanto é o poder de Monopsone. Né? Então veja bem que quanto mais elástica a oferta, menor o poder de Monopsone, quanto mais elástica a oferta, maior esse poder de Monopsone. Essa é a ideia. Mas a questão aqui é mais entender essa regra do Monopsone, né? Ou seja, que ele consegue então, dado o seu poder de mercado, comprar uma quantidade que ele deseja a um preço menor do que pagaria se caso estivesse no mercado competitivo. Essa é a ideia. Para ficar mais clara essa ideia de despesa marginal aqui nesse próximo slide. Então, pessoal, aqui eu peguei lá do Pinch. Tem outras explicações nos outros livros, vocês podem dar uma olhada, mas eu mais ou menos vou falar com vocês como é que acontece isso aqui. Matematicamente, podemos expressar o que eles chamam de benefício líquido, BL, na compra ou seja, o benefício líquido da empresa na compra de um determinado bem, aquele bem lá, né? Esse benefício líquido é V menos D, onde V é o valor para o comprador da mercadoria, ou seja, quem compra a empresa é o valor que ela atribui a esse bem, e D é a despesa que ela tem com ele. O benefício líquido é maximizado quando derivar, então, esse benefício líquido em relação à quantidade demandada, igualar a zero, é a condição de primeira ordem. Bom, aqui tem o seguinte. Então, o valor que o comprador atribui à mercadoria, que é provavelmente lá na demanda, claro, né, ela atribui um valor maior para aquela mercadoria, mas paga D. Essa é a ideia, né? Paga D. Então, ela tem pode-se dizer que um excedente ali do consumidor para a empresa, que ela consome esse bem, tá? Então, se eu derivar isso, eu vou ter aquela derivada ali de V em relação a Q, menos derivada de D em relação a Q, que é valor marginal menos aquilo que a gente viu que é despesa marginal. Então, se o valor marginal é igual a despesa marginal, que é aquele ponto lá em cima, né? Já tem um gráfico aqui, que é aquele ponto ali em cima. Deixa eu... Aqui. Então, esse ponto aqui... Eita, coisa difícil. Ele é a despesa marginal igual ao valor marginal. Ou que a gente pode representar esse valor marginal como uma demanda, né? Que a gente tinha visto antes. Então, quando a demanda é igual a despesa marginal, aí significa que a empresa está usando esse recurso de forma a maximizar o lucro dela, que é um fator que ela está comprando. E ela pagaria o preço PC, que é o preço de mercado, que é o equilíbrio entre oferta e demanda. Só que como ela tem, digamos assim, esse poder de reduzir, porque a sua demanda é a única do mercado, ela vai pagar aquela quantidade M estrela ali, né? E vai pagar o preço M estrela, porque ela tem esse poder de mercado, ela é a única compradora. O preço é obrigado a cair a quantidade na qual ela vai consumir, essa é a ideia. Bom, e a continuação aqui, ó, para poder obter algebricamente a curva de despesa marginal, por que essa despesa marginal é mais alta lá que a oferta? Os caras se perguntam isso. Faça a curva de oferta com o preço no lado esquerdo da equação. Ó. Então, a despesa total é o preço multiplicado pela quantidade. Então, veja que a despesa total é parecido com a receita total, só que a receita total é quando você está vendendo. Né? Então, o preço vezes a quantidade vendida é a receita total. Só que aqui você está comprando o produto, a empresa é a compradora. Então, preço vezes quantidade é a despesa total, a despesa que eu tenho com o produto. Ou seja, o D, que é a despesa total, é o preço vezes quantidade, como vocês podem ver ali. E só que o preço é função da quantidade, como eu falei para vocês, está aqui, ó. Tá vendo? A despesa total. O que quer dizer isso? Que a minha quantidade, dependendo da quantidade que eu comprar, eu estou alterando o preço. Segundo a oferta, quanto maior a quantidade que eu comprar, maior o preço. E vice-versa, quanto menor a quantidade, menor o preço. Então, se eu derivar isso em relação à quantidade, tem que considerar que o preço é função da quantidade. É aquela oferta ali. Então, vai ser isso aqui, ó, o resultado. A derivada da quantidade, da despesa total em relação à quantidade. Vai ser o próprio preço vezes a derivada de Q, que é 1. Então, fica o preço aqui, depois Q vezes a derivada do preço em relação à quantidade, já que preço é função da quantidade. Está aqui, ó.
Bom, então vai ficar essa expressão. Como a curva de oferta é ascendente, então a declividade de preço em relação à quantidade é positiva, a despesa marginal é maior que a despesa média. Claro, porque o que acontece? Se fosse ali a quantidade, né, da despesa total fosse igual ao preço, então ia ser exatamente igual à oferta, porque preço é igual à quantidade. Mas como tem mais esse Q vezes variação de P, que variação de P que é positiva, então por isso que é um valor maior na despesa marginal, ela cresce mais rapidamente. Ela cresce mais rapidamente, pessoal, porque cada vez que eu aumento a quantidade que eu comprar, aumenta os meus custos com o aumento de preço daquelas quantidades a mais. Porque veja bem, quando aumenta o preço, eu vou ter que multiplicar tudo que eu já comprei por esse preço maior aí. Então a despesa marginal ela tem uma variação cada vez mais crescente, essa é a ideia. E aí a despesa marginal, quando ela cruza com o meu valor útil, o meu valor com o uso daquilo que eu estou comprando, daquele bem ali, que é o VMG que eles chamam, né? Aí é a quantidade ótima que eu devo comprar. Porque aí eu estou tirando o máximo de benefício, digamos assim, como está colocando, do uso daquele fator. E aí é aquela quantidade definida, que M estrela. Só que essa quantidade sendo definida, voltando para a oferta agora, como eu tenho o poder de mercado, eu sei que eu vou pagar um preço menor, tá? Só eu que compro, então essa quantidade vai ser comprada. Na oferta é igual ao preço PM estrela. Então, espero que esteja mais ou menos entendido, um pouquinho mais complexo, talvez a interpretação do monopsônico, mas a ideia é essa, esse é o poder de mercado do monopsônico, de poder pagar então um preço menor no momento que ele for consumir a sua quantidade, porque ele tem poder de mercado para ganhar um preço menor. Bacana? Beleza? Com relação ao monopsônio, é isso. Bom, vamos ver então concorrência monopolística. O que é isso, né? Concorrência monopolística? É concorrência ou é monopólio? É mais ou menos, é um híbrido, né? A concorrência monopolística ocorre quando muitas empresas disputam um mercado no qual seus produtos são similares, tá? No entanto, cada empresa tem um monopólio de sua marca. Então veja bem, os produtos são similares, tá? Legal. Mas existe uma marca para cada produto e cada empresa é dona da sua marca. Então a empresa tem um monopólio sobre a marca. No entanto, os produtos são similares, são substitutos próximos. Então eles estão concorrendo, porque a pessoa vai lá, pode comprar um ou pode comprar o outro, dependendo do valor e da marca que mais gosta. Não tem mais esse detalhe. Então vamos lá, quais as características desse mercado para entender melhor? Uma delas é que tem muitos vendedores no mercado. Ok. Muitos, na verdade, aqui é uma questão do livro que você pega. Na verdade, maior que 2 ou 3, 4, já pode ser considerado muitos. Há uma concorrência, essa é a ideia. Se há alguma concorrência, então essa é a ideia de ter muitos vendedores no mercado. Tá? Porque daí com produtos similares que vão concorrer. Porque se não tivesse uma concorrência, obviamente estaria falando do monopólio. Então alguma concorrência há. Os produtos são os produtos substitutos. Então um pode ser substituto por outro, são substitutos próximos, né? Porém diferenciados. Aí que tá, não é só a questão da marca, mas há alguma qualidade, uma diferenciação embutida naquele produto que representa aquela marca. Então aí que vem aí, o exemplo clássico que todo mundo gosta de usar para essa ideia de mercado é o dos mercados refrigerantes. Então tem Coca-Cola, tem Pepsi-Cola, tem o Baré-Cola, digamos assim, que são produtos similares, substitutos próximos, né? Na hora ali você decide e vai decidir em cima do que? Do preço, mas também porque você gosta mais de um do que o outro, você tem alguma preferência aí e nessa diferenciação. Então, por ser diferenciado, algum grupo dos consumidores de refrigerante vai gostar mais da Pepsi, outros mais da Coca, e assim por diante. Então, a ideia é essa. E isso é o que? Parte dos consumidores apresentam fidelidade à marca. Então, tem, claro, uma parte que sempre vai consumir Coca, independente até do preço. Claro, até determinado nível, né? Se o cara fizer muita diferença, aí ele não vai ter tanto poder de mercado. Aí mesmo que você goste da Coca pela questão de preço, talvez você migre para a Pepsi se ela ficar muito cara. A ideia é essa.
Mas sim, se elas tiverem preços próximos, assim, então, e é possível, né? Porque os produtos são diferenciados, então agora há possibilidade de diferenciação de preço. Mas se estiverem próximos, vai existir uma boa parte da demanda que vai ser fiel à marca, muito mais do que a preço. E uma outra parte dessa demanda que é indiferente entre os refrigerantes e na hora decide. Essa é a ideia. Então tem gente que vai apresentar a fidelidade da marca uma parte dos consumidores. E por fim, esse mercado também apresenta algo lá do mercado concorrencial, que é livre entrada e saída de empresas nesse mercado. Então não existe grandes barreiras à entrada nesse mercado, dado que não existe grande tecnologia. A tecnologia é relativamente difundida e outras empresas podem entrar e consolidar uma marca no mercado, se quiserem. Essa é a ideia. Então existe baré, cola. Cada região tem um refrigerante, parece que as pessoas gostam, né, regional. O Jesus, se não me engano, na região norte, na Boa Vista, nunca vi, mas não sei se não tem, mas o pessoal lá do Pará ou do Maranhão gosta muito, né? Eu me lembro, e lá no Rio Grande do Sul tem o Fruc, que ele é regional, é bem bacana para quem gosta. E tem charrua também. Eu me lembro que uma época que eu morei em Recife, tinha um outro lá, que eu não vou lembrar agora, não vou lembrar. Então, ou seja, cada região tem suas marcas locais, né? Então, e disputa com as marcas mais conhecidas também, que as pessoas gostam. Então tem muito disso. É um mercado que qualquer um pode entrar. Não é qualquer um, né? Não há um impedimento para que novas empresas entrem nesse mercado, e a qualquer momento as empresas podem também sair. Muito próximo ao que acontece em um mercado concorrencial. Então, isso aí, como eu falei para vocês, a concorrência monopolista é um híbrido. Tem muitos vendedores, muito parecido com o que ocorre em mercado concorrencial, só que agora os produtos são diferenciados, não são produtos que são homogêneos, né? Então já é diferente. E também há um certo poder de mercado para as empresas, porque eles têm o monopólio da marca, né? Que existe, então, essa diferenciação no produto e alguns consumidores vão estar mais fiéis a uma marca do que outra, então ela acaba exercendo um certo poder de mercado, mesmo estando em competição com as demais empresas. Então, daí que vem esse termo da concorrência monopolística. Legal? Mas e aí, como é que funciona isso no final das contas? Então, vamos ver. Apesar de cada empresa exercer certo poder de mercado sobre seu produto, mesmo assim, a competição entre bens similares leva a curva da demanda da firma a ser mais elástica que no caso do monopólio puro. Então, veja bem, o monopólio puro, ele é o dono da demanda. Então, a demanda é a dele e tem uma quantidade lá praticamente inelástica, que é a quantidade que demandam dele, já que ele é o único que vai ofertar no mercado. Então, de certa forma, ele tem um maior poder de mercado, né? Só que, como eu falei para vocês lá em monopólio, se tiver mais empresas, institutos próximos, isso vai aumentando a elasticidade, porque os consumidores vão tendo mais opções de ir para outras marcas, outras empresas, e isso faz com que o teu poder sobre o preço não seja tão grande como empresa, né? Porque aí há uma elasticidade, há outras possibilidades que o consumidor vai ir se caso você aumentar muito o preço. Então, se torna mais elástica a demanda da concorrência monopolística. Tá? Em comparação, não é perfeitamente elástica como em concorrência perfeita. Ela é, como eu falei para vocês, o meio termo. Então, veja bem, vamos comparar o gráfico. Aqui em concorrência perfeita a demanda é perfeitamente elástica, então só vai acontecer um ponto em que o custo marginal cruza a demanda e ali é definida a quantidade que vai ser colocada no mercado. Inclusive, a empresa nem consegue definir preço, o preço é dado pelo mercado. Aqui, por outro lado, temos o monopólio. Aí sim, o monopólio é o seguinte, ele bota o preço bem mais acima, porque a sua demanda é dada e ele vai maximizar seu lucro no custo marginal igual à receita marginal e vai colocar o maior preço possível dado a estrutura da sua demanda. Se esse mesmo mercado tivesse outras empresas e ele fosse só mais uma marca, aí a gente teria esse meio termo aqui, uma demanda mais elástica, mais deitada, só que não tanto quanto uma concorrência perfeita. Ela teria
no meio do caminho ali. Por quê? Porque existe sim algum poder de mercado da empresa, conforme sua marca, só que essa demanda é mais elástica porque não é só dela que é demandado. Outras empresas vão ter também o seu poder de mercado, o consumidor vai poder então escolher por outras empresas similares, e aí a demanda é mais elástica desse monopolista. Apesar de ter algum poder de mercado, de ter algumas pessoas que são fiéis a essa marca, ela vai perder muito se resolver aumentar significativo o preço, porque como há substitutos próximos, vai migrar então da sua demanda para outra, o que dá essa característica de uma demanda mais deitada, mais elástica. Então, que mostra que ela tem mais poder de mercado, a empresa da concorrência monopolista, do que um mercado concorrencial, mas nem tanto como se fosse um monopólio legítimo, digamos assim. Bacana. Então essa é a diferença. Então ela é muito parecida, né, com a do monopólio. É um monopólio com menos força, digamos assim, né, com mais concorrência com outras empresas no mercado. Ela ainda tem o seu poder, tem seus produtos, mas infelizmente não é assim tão livre para operar no mercado como se fosse a única, tá? Bom, através da livre entrada e saída de empresas, que é aquilo que ocorre na concorrência perfeita, né, o mercado de concorrência monopolista mantém no longo prazo uma característica dos mercados de concorrência perfeita, que é o equilíbrio com taxa de lucro zero. Então, veja bem, como tem entrada e saída de empresas, vai chegar um momento que existe tanta empresa nesse mercado que a taxa de retorno da empresa, o lucro, vai caindo, até chegar a zero. Então, mesmo em concorrência monopolista, acontece aquilo que ocorre lá no mercado de perfeita competição, ou seja, o lucro de longo prazo tende a zero, então o equilíbrio de longo prazo é zero. Então aqui um gráfico que representa bem isso, né? Aqui você tem do lado esquerdo um equilíbrio de curto prazo, onde tu tem uma margem de lucro ainda, né, que é aquele quadradinho ali, aquele retângulo no caso, onde o preço de mercado ele está acima do custo médio, vocês podem ver, levando ainda um lucro econômico positivo. Mas no longo prazo, como vocês podem ver, eu vou até marcar aqui de vermelho, né? O ponto aqui, ó, esse equilíbrio aqui é o equilíbrio de longo prazo. O que está acontecendo? Ele ocorre exatamente no custo médio. Bateu no custo médio, o preço para ali. O lucro é zero. E aí a empresa ela está estável nesse ponto. Por quê? Porque não vai entrar novas empresas e nem vai sair empresa. Então as empresas que se configuraram nesse mercado vão chegar nesse equilíbrio e vão se estabelecer. Essa é a ideia. E veja bem que é muito parecido com concorrência perfeita, mas cada uma ainda tem seu poder de mercado, tem sua marca. Só que, dado que existem muitas empresas, muitas possibilidades, ela então acaba tendo que, digamos assim, só se manter no mercado. Claro que se entrar muitas empresas, algumas vão ter que sair, talvez ela, talvez outra, porque vai começar a aparecer prejuízo até o equilíbrio estável. E lembrando que quando o lucro é zero, não vai existir atração da entrada de novas empresas, então necessariamente as que estão ali vão ficar, né? A não ser que alguma coisa mude na sua estrutura de custo e tudo mais. Mas esta é a ideia, então. Ou seja, mesmo em concorrência monopolista, o lucro zero ocorre em longo prazo, dado que, por natureza, a concorrência monopolista vai existir livre entrada e saída de novas empresas, e a dinâmica que a gente sabe que leva a isso é chegar a um número tal em que o retorno caia e se estabilize uma quantidade fixa de empresas tradicionais naquele mercado ali. Bacana, legal. Então, por essa aula, é isso, né? A gente viu aqui 3 estruturas assim, são os patinhos feios aí entre monopólio e concorrência imperfeita. Vimos tudo nessa aula. Tá legal, pessoal? Então, até a próxima aula. Uma boa fim de semestre, que a gente já está no fim de semestre, para todos.